que é saúde? Um grande número de nós aprendeu que saúde é a falta de doença. Mas a Organização Mundial de Saúde definiu-a como sendo o resultado de 3 fatores que se conjugam: bem-estar psicológico, harmonia fisiológica e equilíbrio socioeconômico. Para que se tenha saúde, é necessário também que se tenha uma vida social e econômica em harmonia. Porque a saúde não é a falta de doença. A saúde é um estado de bem-estar. Porque muitas vezes estamos infectados, infeccionados, com um processo degenerativo. E porque essas manifestações ainda não afetaram o nosso sistema nervoso central, nós, não sentindo dores, pensamos que estamos sem nada. Quando nos diagnosticam uma neoplasia há anos, talvez, minando as nossas resistências, nós estávamos doentes e não nos dávamos conta. Nos processos de Alzheimer, no parkinsonismo, na degenerescência dos valores culturais, é um lento processo de decomposição orgânica. E nós somente nos damos conta quando atinge índices de perturbação. Daí o conceito de saúde é esse apresentado pela Organização Mundial. Bem-estar, um estado saudável, porque nós sempre teremos doenças, mas não seremos doentes. Estaremos doentes, mas não seremos doentes. Porque quem está doente, fica bom. Quem é doente, não tem jeito. Os 2 verbos, nós iremos conjugar durante o seminário. Ser e estar. Nós estamos nesse auditório, mas como não somos o auditório, ao terminar o nosso encontro, vamos além. A doença é um processo degenerativo de qualquer natureza, que se nos instala na mente, na emoção ou no corpo. Durante muitos anos, a neurofisiologia havia definido a criatura humana como ser portador de 3 sistemas que se harmonizavam: o sistema nervoso central, o sistema nervoso endócrino e o sistema imunológico. Na atualidade, os mais avançados neurofisiologistas resolveram dizer que nós temos apenas um sistema em 3 expressões diferenciadas, porque nós dependemos da mente, do psiquismo, somos o pensamento. De acordo com o que nós pensarmos, nós nos manifestaremos no nosso relacionamento social. A criatura é, acima de tudo, um feixe de nervos, que são os condutores dessa conduta mental, e que naturalmente irá condicionar o sistema ganglionar, o sistema endocrínico, e que irá robustecer ou debilitar o sistema imunológico. Até o ano de 1910, a neurofisiologia afirmava que nós possuíamos 5 bilhões de neurônios cerebrais. Os neurônios cerebrais são as únicas células que, quando morrem, não se repetem. A questão é polêmica na área da medicina. Nós já nascemos com os neurônios cerebrais que teremos toda a vida. Não obstante, eles vão morrendo. Daí, envelhecer, caducar, são fenômenos naturais da nossa degenerescência cerebral. Acreditava-se que uma pessoa de 40 anos já era velha, incapaz de aprender novas lições,
apreender o significado da vida ou interpretar as equações humanas. A partir de 1940, com o aprimoramento dos microscópios, a neurofisiologia estabeleceu que a criatura humana possui 50 bilhões de neurônios. E que por mais que esses neurônios morram, nós temos neurônios suficientes para uma vida mental saudável. Descobriram, ademais, que esses neurônios, à medida que vão morrendo, os sobreviventes substituem-nos. Eles distendem ramos, árvores. Há uma palavra grega para isso, dendrites. E as comunicações se dão através das sinapses eletroquímicas do próprio cérebro. Quando nós perdemos um rim, o outro faz o trabalho dobrado. Quando perdemos um pulmão, perdemos uma vista, um ouvido. Então o cérebro possui a peculiaridade de, à medida em que os nossos neurônios vão morrendo, os que sobrevivem irradiam as suas dendrites e as comunicações se tornam perfeitamente normais, desde que continuemos a pensar. Só há uma velhice no estado de saúde, é a preguiça mental. Quando nós achamos que estamos velhos, começamos a envelhecer, por preguiça mental. Mais tarde, nos anos 70, graças aos microscópios eletrônicos, os cientistas detectaram que nós devemos ter aproximadamente 70 bilhões de neurônios. Portanto, morram neurônios à vontade. Se nós tivermos uma vida mental ativa, não haverá problema. E na década de 90, eles chegaram à conclusão que nós temos entre 75 bilhões e 100 bilhões de neurônios, sendo que os homens têm alguns bilhões de neurônios mais do que as mulheres. Para nada. Não se descobriu até hoje para quê. Graças a isso, o velho conceito de que o cérebro era um órgão se deu lugar a uma proposta científica nova. O cérebro é uma glândula, a maior glândula do nosso organismo, que pesa entre 1,1 kg a 1,3 kg, variando. Também constataram que não é o volume do cérebro, como se pensava antes, que dá maior intensidade e volume de inteligência, porque eles concluíram que não é o cérebro que faz o pensamento. Chegaram à conclusão, como nós veremos, de que existe uma área cerebral que se encarrega da faculdade de decodificar a mente, que não é física, no pensamento que nós exteriorizamos como ideias, como palavras ou como atos. Os grandes cientistas constataram que nós temos a idade mental que preservarmos através da nossa fertilidade. Eu encontro pessoas que me dizem: já estou velho demais para me meter nesta. A esta altura eu não aprendo mais nada. Preguiça mental. É claro que em nossa idade já temos um pouco mais de dificuldade de memorizar, mas não é pela velhice, é por falta de atenção. Na infância, como não temos preocupações paralelas, não temos outras motivações, tudo o que fazemos é com a atenção dirigida. À medida em que nós vamos adquirindo a idade da razão, a idade adulta, a maturidade, a velhice, nós temos a mente povoada pelas poliideias. Estamos pensando uma coisa e outra, e outra, e outra. E isso nos impede muitas vezes de fixarmos. Nós lemos uma página pensando outra coisa e subimos dizer: meu Deus, mas deixa eu ler de novo. Perdemos o hábito da concentração direcionada. Porquanto, na atualidade, eu tenho melhor memória do que quando contava 40 anos.
Quando eu tenho interesse de memorizar algo, eu digo para mim mesmo: agora eu vou ler para memorizar. E leio, retirando outras preocupações. E quando é um assunto que não me interessa, e eu não quero sobrecarregar a minha memória, eu leio sem maior atenção. Eu tenho um amigo a quem eu chamo catálogo telefônico ambulante. Ele tem uma memória excepcional para telefones. E ele me diz: Ivaldo, você não vai memorizar o telefone? Eu disse: eu não. Desde que criaram a agenda Cássio, que cabe cerca de 50 mil números, para que eu carregar na minha cabeça? Então eu boto na agenda e deixo a minha cabeça para a doutrina espírita. Reservo lugar. Chama-se memória direcionada. Isso nos facilita o centro de interesse. Então nós temos a idade que nos apraz. O grande crítico literário inglês George Bernard Shaw escreveu um livro notável e disse: eu sou um homem de 14 anos, porque a vida começa aos 80. Ele estava com 94. Isso para mim foi fantástico, que ainda não nasci e que espero chegar lá naturalmente. Era um homem organizado, disciplinado. O seu apartamento em Londres estava sempre bem. E os amigos perguntavam: mas Shaw, você que é tão irônico, que é tão terrível, como é que você pode manter um apartamento tão arrumado? Ele disse: bem, de uma maneira simples. Na hora que eu abro a porta, o que eu vou encontrando fora do lugar, eu vou botando no lugar. Quando eu chego na cozinha, está tudo arrumado. Porque o normal é a pessoa tira um pé de sapato para ali, outro pé de sapato para colar, a meia põe no cabide, o paletó põe no chão e o prato põe na pia. E aí para e diz: meu Deus, um dia eu vou arrumar isso. Não arruma nunca. A primeira técnica para disciplinar-se é: marque datas. Quando você receber um livro, não põe no lugar e diga: uma hora dessa eu vou ler. Pode tocar fogo, porque não vai ler nunca. Porque nunca terá a hora, porque virão outras coisas. Diga-se: eu vou lê-lo amanhã. E amanhã, haja o que houver, leia. Se não o livro todo, um pouco. Depois de amanhã eu lerei outro. Eu lerei. E nós ganharemos muito tempo. Muitas pessoas me dizem: eu não posso nem concentrar, não tenho tempo. E eu pergunto: e toma banho? Mas que pergunta? Então você tem tempo. Porque enquanto está tomando banho, mas eu fico pensando. Não pense. Direcione seu pensamento para as coisas nobres. O que é que você fica pensando quando está tomando banho? Nós pensamos nada. Uma porção de coisa que não é nada. Toda vez que eu for tomar banho, programe: no meu próximo banho eu vou pensar tal coisa. E enquanto toma banho, poupando a água que vai acabar na terra, você direcione o seu pensamento. Os americanos fizeram uma estatística que um homem que chega aos 70 anos gasta 7 meses tomando banho e fazendo a barba. Já imaginaram quanto a gente pode aprender em 7 meses, se dedicasse 7 meses para ler, para adquirir cultura? Agora imagine a mulher que toma banho, penteia o cabelo e se pinta, leva 40 meses. Então aproveite esse tempo perdido, entre aspas, e direcione a sua memória. Então o cérebro é o computador que tem todos os recursos, mas necessita do digitador para que ele possa responder quando nós acionemos a sua memória dura. Os cientistas chegaram a uma conclusão muito especial. Existe em nosso organismo uma molécula chamada peptídeo. Nós temos uma grande abundância no aparelho digestivo, no fígado. E no cérebro, nós temos uma área que é muito rica de peptídeos. No cérebro passaram a ser chamados neuropeptídeos. E eles enriquecem a nossa área límbico-hipotalâmica. Nessa área há uma abundância de neuropeptídeos. 2 cientistas da física quântica chegaram à conclusão que nesta área está a interação espírito, matéria, mente, corpo. Exatamente nessa área límbico
hipotalâmica. E se tornaram espiritualistas, porque eles concluíram que a criatura humana não é apenas o cérebro, mas é um ser transpessoal, com a capacidade de, através do cérebro, decodificar os seus valores e exteriorizar-se para o mundo através das conquistas inerentes à faculdade de pensar. O doutor Stewart Wolf chegou à conclusão de que nesse lugar está a sede do espírito. E o espírito, para ele, é um ser totalmente independente do corpo. Pode viver sem o corpo, mas o corpo não pode viver sem o espírito. Graças aos seus estudos e a uma equipe de cientistas quânticos e de um grande neurofisiologista da Universidade de Harvard, o Dr. Mac Callahan, nós somos o que pensamos. Quem cultiva alegria, quem cultiva otimismo, quem cultiva a oração, goza de saúde. Quem cultiva o pessimismo, quem gosta de ser infeliz, aqueles que acalentam ideias perturbadoras, vivem doentes. E sempre tem as doenças da moda. Mal a doença apareceu em algum lugar, e ele ouviu o nome na televisão, já ele começa a ter os sintomas. Porque acha que tudo de ruim lhe acontece. E não é ele quem vai ficar sem ter a doença da moda. Então, doença e saúde derivam-se, segundo esses físicos quânticos e neurocientistas, como também o grande cancerologista Born Siegel, da conduta do espírito que somos. Foi Allan Kardec que estabeleceu que a criatura humana não é apenas o seu cérebro. A criatura humana tampouco é a dualidade tradicional. Observando um pêssego, ele notou que a semente está separada da casca por uma substância chamada perisperma. O espírito está identificado com o corpo através de uma substância, um corpo intermediário, ao qual ele deu o nome de perispírito. Os parapsicólogos, fazendo uma longa viagem das observações paranormais, chegaram à mesma conclusão e denominaram esse corpo intermediário de modelo organizador biológico. O espírito, o princípio inteligente do universo, como responderam os espíritos Allan Kardec. A mente programa o corpo que tem necessidade. E o perispírito modela de acordo com os nossos atos anteriores, de acordo com os nossos pensamentos atuais. Se nós pensarmos em saúde, mesmo que estejamos doentes, se cultivarmos a ideia saudável, se programarmos o bem-estar, o perispírito irá criar um campo vibratório para que a saúde se instale. Da mesma forma, os nossos atos positivos ou negativos imprimem no perispírito, no campo vibratório, aquilo que é necessário para a nossa evolução. Se nós nos desincumbimos com dignidade dos deveres, o perispírito sutiliza-se, aprimora-se, e irá modelar um corpo sutil, um corpo saudável na outra reencarnação. Se nós cultivamos as ideias sensualistas, os comportamentos vulgares, se exigimos do nosso corpo prazeres exorbitantes, nós gastamos energia e brutalizamos o corpo intermediário, o campo perispiritual. E na próxima experiência, ele irá modelar
um equipamento compatível com aquilo que nós modelamos. Se eu dou um tiro no meu peito, eu não apenas atravesso o órgão cardíaco e mato o corpo, eu destrambelho o campo vibratório que pulsa, fazendo que as células se agitem. E quando eu for ter um outro corpo, esse campo irá influenciar para que essa matéria traga uma área cardíaca desajustada. Se eu ingiro uma substância corrosiva e suicido-me, não apenas eu irei provocar a morte do aparelho e do corpo, mas o campo vibratório será alterado. E quando o espírito for programar a reencarnação, eu terei úlceras gástricas, pépticas, duodenais, câncer da boca, câncer do estômago, câncer do fígado, câncer do intestino, porque o campo foi destruído graças à minha ação mental. Esses cientistas chegaram à conclusão de que nós somos uma realidade transpessoal e afirmam absolutamente a tese da doutrina espírita através da reencarnação. O espírito realiza a sua experiência evolutiva e recebe um corpo saudável. Ele é simples e ignorante, disseram os benfeitores espirituais Allan Kardec. E através das vivências, irá desenvolvendo as suas aptidões culturais, a complexidade, irá adquirindo o desenvolver da inteligência, da emoção, do sentimento. E a partir daí, as suas vidas serão o que ele de si mesmo fizer. Daí não podemos falar em castigo divino, mas em misericórdia de Deus, que dá ao infrator a oportunidade de reparar os danos que ele há causado. Como numa escola, o aluno é que faz o seu currículo de aprendizagem. A escola dá-lhe a grade educacional, mas é através dos exercícios, do seu esforço, das leituras, da aprendizagem, que ao chegar ao período de exame, ele será promovido ou será reprovado. A morte é o nosso momento do exame de consciência, durante ou após. E nós nos reencarnaremos com os equipamentos que nós próprios construímos. Daí Allan Kardec estabeleceu que na nossa existência existe um determinismo, uma fatalidade, o bem, a felicidade, mas que a divindade nos exorna do livre-arbítrio, que é a nossa opção. Quem desejar a felicidade imediata, empenhe-se e a logrará. Quem prefere postergá-la, pagará o preço do retardamento. Vemos Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Albert Schweitzer, Pasteur, milhões de pessoas anônimas que se empenham no bem proceder, na saúde moral, na saúde mental, na saúde comportamental. Eles não necessitam retornar para aprimorar-se, porque já o lograram. Mas aqueles que preferem desfrutar o prazer até a exaustão, que preferem gozar até o cansaço, repetirão a experiência com dificuldades. Tudo o que desperdiçamos torna-se-nos carência. Tudo aquilo que economizamos faz-se-nos abundância. Daí o espírito é o ser, o perispírito é o veículo e a matéria é o instrumento pelo qual evoluímos. Poderíamos evoluir no mundo espiritual, mas nós necessitamos da colaboração da reencarnação, como diz o Livro dos Espíritos, no capítulo Necessidade da Reencarnação, para nesse atrito uns com os outros, aprendermos tolerância, desenvolvermos sentimento de solidariedade, crescermos em amor e aprendermos a respeitar as leis da vida. Foi graças a isso que os cientistas descobriram que através da nossa mente nós influenciamos o nosso campo psíquico.
esse campo psíquico vai interagir no campo das nossas glândulas endócrinas e elas irão fortalecer a nossa imunologia ou abrirão espaço para a instalação das doenças. E criaram uma ciência a qual deram o nome de psiconeuroendócrino-imunologia. Através da minha mente, eu equilibro o meu sistema nervoso central. Ele estimula as minhas glândulas e elas defendem-me da invasão bacteriológica, das viroses, das infecções, porque eu produzo enzimas cerebrais, hormônios cerebrais que me vitalizam. Quando nós pensamos no bem, nós produzimos cerebralmente enzimas que caem na nossa corrente sanguínea e que atravessam o nosso sistema nervoso e nos imunizam às doenças. Quando nós cultivamos ideias perturbadoras, nós produzimos toxinas que nos envenenam e que perturbam o sistema imunológico, instalando-se várias enfermidades. A Universidade da Califórnia, em Los Angeles, fez uma experiência extraordinária. Pegou vários pacientes com AIDS, com cânceres terminais, e levaram-nos, os cientistas, a uma pequena sala, como um anfiteatro, e projetaram filmes de bom humor. Filmes de Carlitos, dos irmãos Marx, dos Três Patetas. E aquelas pessoas que estavam a morrer, de repente, desenharam um sorriso e riram. E as loucuras dos cômicos eram tais que eles terminaram rindo desbragadamente. Quando dali saíram, mediram uma enzima que nós temos na saliva e constataram que aquelas pessoas estavam muito ricas de uma substância específica. Imunoglobulina é uma substância que nos imuniza da gripe, dos resfriados, das enxaquecas. Pegaram estudantes saudáveis, levaram para o mesmo anfiteatro e apresentaram filmes de sexo explícito, filmes de violência, e eles ficaram em alta tensão. E quando terminou a sessão, medindo a saliva, e eles estavam com carência de imunoglobulina. Alguns já saíram resfriados. Quantas vezes vamos a um lugar, experimentamos uma grande tensão e nos resfriamos, saímos dali debilitados, porque o organismo recebe uma alta carga de toxinas cerebrais e nós ficamos absolutamente decompostos. Graças a isto, foi criado um programa na universidade chamado risoterapia. E a viúva McDonald ofereceu $2 milhões para desenvolver o programa. Hoje, o riso é terapia. As pessoas que riem mais adoecem menos. As pessoas enfesadas adoecem. As pessoas que riem mais ficam mais jovens. As pessoas que contraem o sobrolho ficam mais velhas. Porque quando nós sorrimos, nós movimentamos poucos músculos. Quando nós contraímos, nós tensionamos muitos músculos. E ficamos com os certos pés de galinha, de pato, de elefante. Marcas da nossa contração. Carl Gustav Jung, o admirável psicanalista, que antes foi psiquiatra, costumava dizer que os indivíduos introvertidos são mais susceptíveis de doenças por causa do mau humor. E a ciência descobriu que existe uma doença do mau humor. Há pessoas que acordam mal-humoradas, que deitam mal-humoradas, que dormem mal-humoradas e que sonham mal-humoradas.
Essas pessoas sofrem de uma doença chamada distimia, diferente de disritmia. Distimia, pior, é hereditário. O filho do enfesolino é também enfesado. A distimia é uma doença que necessita de tratamento psiquiátrico para que a pessoa possa ter melhorado seu humor. É uma disfunção cerebral que produz toxinas. Se o dia é de sol, o mal-humorado grita: quem aguenta este sol terrível? E se chove, é muito pior. E se chove e faz sol, aí é que a coisa complica. Porque ele normalmente está de mal consigo. São pessoas que estão sempre reclamando. Tudo o que acontece tem uma palavra pesada, carregada. São capazes de ver uma agulha em um palheiro. Mesmo que não enxergue, diz: tenho certeza que aí dentro tem um espinho. Eu tenho certeza. Mas ele não consegue ver a palha. Ficou célebre em psicologia um teste muito simples. Eu era criança, imaginem quanto tempo tem. E o meu professor de língua portuguesa, que foi um venerável mestre, certo dia levou à nossa sala um lençol alvinitente e cobriu o quadro de giz. Naquele tempo usava-se canetas e tinteiros e mata-borrões. Ele abriu o tinteiro que tinha sobre a mesa do professor, umedeceu o mata-borrão, e todos nós tensos, éramos todos muito inteligentes, afinal somos baianos. E ele chegou lá e colocou na ponta do lençol o mata-borrão. E nós vibrávamos. E ele perguntou: que vem? E a 30 vozes: uma mancha. E ele disse: ninguém viu o lençol. Todo mundo só viu a mancha. O lençol era 1000 vezes maior do que a mancha, mas ninguém viu. Porque nós temos o olho direcionado para a coisa negativa, já viram? Eu nunca me esqueci de uma coisa que eu li no ano de 1955. Naquele tempo havia as 10 mais, os 10 mais, os 10 piores, eram todos horrorosos. E houve um baile em Nova York, no Waldorf Astoria, que era o hotel mais chique do mundo. E foi convidada uma cronista social de Hollywood chamada Elsa Maxwell. Era a língua mais terrível dos Estados Unidos. Para poder ser convidado ao baile, era necessário ter em conta bancária, em moeda, naquela época, 10 milhões de dólares. Conta aberta. E para participar do baile ao qual foram convidados 1000 indivíduos muito ricos, o salão foi decorado de orquídeas que foram especialmente do Havaí, em avião. Foi o Aga Khan, que era o homem mais rico do mundo. Ele era muito gordo, mas era gordo de propósito, porque ele era o líder de uma seita chamada Ismaelita. E essa seita, que é descendente dos muçulmanos, o líder, no dia do aniversário, sentava no prato de uma balança. E os súditos botavam ouro, joias, diamantes no outro prato, até levantar o paquiderme. Então ele era riquíssimo. Era o pai do Ali Khan, que casou com Rita Hayworth. Vocês já ouviram falar essa gente? Ou somente eu que sou do século XVI? Quando ele entrou com a esposa, ela era chamada Abegã, a esposa do grande Khan. Era uma jovem francesa que havia sido selecionada no concurso de beleza e com quem ele se casou, a mulher mais linda do mundo na época. Ela usava um colar de diamantes chamado Rio das Lágrimas Perdidas, orçado esse colar em 10 milhões de dólares. Quando ela entrou no Waldorf Astoria, todo mundo olhou para o colar deslumbrante, e ela estava acompanhada de 2 jovens muito bonitos. Eram 2 detetives particulares da companhia Lloyds de Londres, que havia segurado o colar.
No dia seguinte, ela foi à joalheria Tiffany, a mais rica de Nova York. E ela foi sem os soldados, sem os detetives, porque a vida dela não valia nada, agora do colar valia. No dia seguinte ao baile que abalou o mundo, Elsa Maxwell escreveu uma coluna no New York Times. E ela disse o seguinte: a festa foi soberba. As torneiras vertiam champanhe francês. E foi descrevendo: só houve uma coisa. As orquídeas que decoraram os grandes salões eram muito pequenas, porque ela queria naturalmente orquídeas do tamanho de girassol. Eram muito pequenas, poderiam ser orquídeas maiores. Ela devia ser distímica, porque sempre conseguia ver a coisa negativa. É uma doença. Daí a psiconeuroimunologia ajuda-nos a ter saúde, porque nós começamos a programar pelo pensamento a nossa vida e o corpo nos responde. O que vemos aí? Ação e reação. A toda ação corresponde uma reação equivalente. Allan Kardec usou essas duas palavras em um belo discurso, lei de causa e efeito, inspirado na lei da física. A toda reação provém de uma ação. É uma lei natural. Toda ação moral produz uma reação equivalente. Então, a lei de ação e reação, também chamada lei do karma, palavra que Kardec não adotou, porque o karma é um efeito perturbador. E no hinduísmo, no budismo, é uma punição. O indivíduo que tem karma tem que pagar. A doutrina espírita, que é terapêutica, ensina-nos que há uma lei de causa e efeito. Se eu agir mal e colho efeitos sofredores, eu passo a agir bem para colher efeitos saudáveis. Então eu não terei uma fatalidade para sofrer. Sofrer é uma opção nossa. Somente sofrem aqueles que querem. Quando apareceu a AIDS, religiosos fanáticos, tementes a Deus e não amoráveis a Deus, começaram a dizer que era um castigo que Deus estava aplicando na humanidade. E muita gente acreditou nessa farsa. Deus não castiga porque Ele é amor. As leis de Deus são de harmonia. A AIDS é o resultado da promiscuidade humana. Foi a criatura vulgar que a foi buscar. O vírus estava inoculado no macaco barriga verde, no coração da África. E como as mulheres africanas, por hábito, carregavam muitos saguis e macacos ao ombro, e eles as arranhavam, o HIV, que neles não é perturbador, transferiu-se para o organismo humano e adquiriu resistência. Foi alojar-se nas células da medula, onde ficou em incubação. Os relacionamentos sexuais promíscuos, a variedade de parceiros, a imundície, deu resistência ao vírus, que passou para o homem branco e que trouxe para a pseudo-civilização. O chamado paciente zero, na história da AIDS, era um piloto, ou melhor, era um jovem comissário de bordo da companhia canadense. Foi ele, na história da enfermidade catalogada, quem primeiro disseminou a AIDS em Nova York, em Miami, em Los Angeles. Entre o grupo que foi considerado de risco, os homossexuais. Ele era homossexual. E na sua caderneta se encontrou aproximadamente 600 endereços de parceiros, com quem ele mantinha relacionamentos por ano. Era um psicopata do sexo. E esses parceiros foram examinados pelo Serviço de Saúde americano, e 90% deles já eram portadores do HIV, já em processo degenerativo, quando veio o grande alarme nos anos 80.
Mas se a criatura tiver um relacionamento sexual saudável, se tomar as medidas preventivas, a tragédia não acontecerá, exceto por negligência das autoridades de saúde, se realizar a transfusão de sangue contaminado. Ou se a criança, nascendo de uma mulher portadora e estando em virulência, o contágio dá-se depois, não durante a vida intrauterina. Não se trata, portanto, de qualquer castigo, mas de negligência humana, de autoridades ou de pessoas vulgares. A França, a Suíça, a Alemanha e o Japão venderam sangue contaminado. E segundo a imprensa de há 3 anos, os ministros de saúde dos respectivos países sabiam que o sangue estava infectado e venderam. Quando houve a irrupção do contágio generalizado em pessoas que eram saudáveis, em hemofílicos, que eram obrigados a tomar o sangue, aqui no Brasil ficou célebre a história de Renfield e do seu irmão, o grande antropólogo, que era toda a família hemofílica, e foi contaminada por causa de sangue que estava infectado. Aqueles ministros, diferentemente do que acontece no Brasil, foram julgados, condenados, presos, e o japonês suicidou-se. Então nós vemos que é a criatura humana que age e colhe os seus frutos amargos. Portanto, a lei de ação e reação, vulgarmente chamada karma, pode ser alterada a qualquer momento pelos nossos atos. Estamos doentes? O Evangelho pergunta, em uma linda paráfrase: está alguém entre vós doente? Ore. É uma proposta terapêutica que tem 2000 anos, meus amigos, e que hoje a ciência reconhece como verdadeira. A oração propicia saúde e bem-estar. Pacientes que oram, submetidos a controle, recuperam a saúde com mais rapidez do que aqueles que não oram. Pacientes por quem se ora, porque nos Estados Unidos há grupos de orações. Mandam-se os nomes dos pacientes e aqueles grupos de orações entregam-se à prece. E os resultados são extraordinários, mostrando a psiconeuroimunologia. Então a cura tem muitas variantes. Não é o indivíduo estar com um câncer total e no outro dia recuperado. A cura não é apenas o retorno aparente do estado de saúde. É esse estado de administração da doença. Aqui estão muitos doentes, que estão doentes. E nós olhamos aparentemente saudáveis. E ao sairmos, ou talvez aqui dentro estejam, muitas pessoas sem doenças e profundamente mal-humoradas, que não sabem administrar os acontecimentos. Quando vinha para cá, um carro deu uma contramão e a pessoa se encolerizou, já que sinal revólver de matar o outro. Ou então o sinal achou de fechar bem na hora que ele ia passar. E a gente joga assim, todo mundo passou, quando chega na minha hora dá vermelho. Tem que dar vermelho qualquer hora. Eu me recordo de uma anedota muito curiosa que um amigo me contou como um fato verdadeiro. Ele chegou a São Paulo e pegou um táxi, altas horas da noite. E era um chofer japonês. Ele deu o nome do hotel e o chofer saiu em disparada. Todo sinal vermelho ele passava. No sinal verde ele parava. E o meu amigo ficou assustado, disse, esse homem é louco. Eu não vou dizer nem nada. Até que chegou meio vivo ao hotel. Pagou e disse, agora você vai me desculpar, eu posso fazer uma pergunta? Ele, pois não. Por que que em todo sinal vermelho o senhor passou? E em todo verde o senhor parou? Ele disse, porque eu sei lá, se do outro lado não vinha outro chofer japonês louco que nem eu. Então ele parava no verde, porque como estava vermelho para o outro, podia vir um outro louco e dava choque. Então, as variantes das curas.
Nós temos a medicina acadêmica, que é a alopatia e a homeopatia. São doutrinas acadêmicas. Temos as medicinas alternativas, que devem ser exercidas por pessoas habilitadas. Nós temos cristalterapia, cromoterapia. Nós temos, concomitantemente, uma variedade enorme de terapêuticas, visualizações terapêuticas, metalterapia variados. Temos a terapia positiva do pensamento. Temos ainda aromaterapias, risoterapia, abraçoterapia, terapias de vidas passadas e tantas outras. No entanto, como somos um povo de improviso, os astutos leem alguns livros e se tornam terapeutas. E outros ainda mais ousados levam essas terapias para o centro espírita. O centro espírita não é um lugar para terapêuticas alternativas. É um lugar para a terapia do espírito. As curas que por acaso aconteçam no corpo físico são por acréscimo de misericórdia, para o indivíduo saber valorizar a vida. Porém, é utilizada uma terapia específica do espiritismo: fluidoterapia ou bioenergia, a água magnetizada ou fluidificada, a bioterapia do passe ou bioenergia ou passe, a desobsessão. Essas são as nossas terapêuticas. Mas quando se pretendem transformar a casa espírita numa clínica de terapias alternativas, se está indo contra a proposta saudável da própria doutrina. Temos visto em alguns lugares pessoas se atreverem a levar ao centro espírita terapias de vidas passadas, dizendo que são terapias espíritas. Não são. Todos os psicoterapeutas de vidas passadas não são espíritas na Europa e na América do Norte. Os que são espíritas no Brasil já o eram. E quando fizeram os cursos, adotaram o comportamento que tinham. Gostaria de dizer aos senhores que não se submetam à terapia de vidas passadas com aventureiros, porque irão despertar no inconsciente, no perispírito, lembranças que estão amortecidas e que eles talvez não saibam realizar a catarse. E ao invés da pessoa libertar-se de um trauma, adicionar lembranças amargas ao comportamento, piorando. Para realizar essa terapia, é necessário que a pessoa seja médico, psicanalista, psicólogo, e que, ademais de o serem, hajam feito cursos especializados de terapias de vidas passadas. Porque tem muitas injunções e tem muitas interpretações. Muita coisa que se atribui ser de outra vida é desta. São imagens impressas em nosso inconsciente atual, graças à televisão. Está provado que o nosso inconsciente capta imagens e impressões indiretas, através da hiperestesia indireta, que é uma faculdade do inconsciente. Coisas que nos impressionaram na infância e nós não passamos pela consciência, ressumam como clichês de vidas passadas. Outra coisa, a terapia de vidas passadas não é para que nos recordemos de outras reencarnações, em absoluto. E se alguém disser que se recordou, não está sendo verdadeiro. O terapeuta leva o paciente ao momento do trauma, àquele momento onde ele contraiu a dívida,
para poder diluir qual faz o psicanalista, levando o paciente ao momento traumático. Ele não se vai recordar que fulana foi sua mulher, que Beltrano foi seu marido, que Cicrano foi seu filho. São fantasias. Por isso que a terapia de vidas passadas, ou terapia de vivências passadas, ou terapia de existências atuais e passadas, porque já há muitas variantes, não vai contra a doutrina espírita naquilo que diz esquecimento do passado. Porque o nosso passado continua em esquecimento. Nossos fatores de causa e efeito permanecem. Mas nós já merecemos da divindade sofrer menos. Haja vista quando apareceram os analgésicos, quando apareceu a asepsia, quando apareceu a anestesia. Pode haver nada mais fantástico do que estar com uma dor dilaceradora. Toma uma drágia, uma solução injetável e a dor passa. Já não necessitamos sofrer com brutalidade. O sofrimento será de natureza psicológica, solidão, amargura, frustração, vazio existencial. A ciência que vem de Deus enseja-nos mecanismos sublimes para resgatar o mal que fizemos através do bem que possamos fazer. Assim, portanto, neste capítulo Saúde e Doença, tenhamos muito cuidado para nos não deixarmos sugestionar por aventureiros, por pessoas astutas e exploradoras. A doutrina espírita nos recomenda a terapia da transformação moral, através da qual adquirimos saúde e bem-estar. Por exemplo, nesse momento aqui agora, né? Se você me permitir. Estamos com vários benfeitores espirituais. Como é natural, um programa como este seu me preocupou muito, por causa da repercussão. Então eu orei demoradamente a noite passada e desde quando recebi o convite. E os espíritos amigos prometeram que viriam. Então nós estamos aqui sob o comando do Dr. Bezerra de Menezes, do Espírito Joana de Ângeles. Aliás, o Dr. Bezerra me diz que num período muito difícil de sua vida, que ele a amparou muito, ele a socorreu bastante. E que mesmo você estando tão quimioterapêutica, você vinha participar dos programas com alegria, sem que ninguém pudesse penetrar no seu estado íntimo. Então esses espíritos amorosos sempre nos ajudam e estão todos presentes. Eu acho que muitas coisas na vida sozinho a gente não suportaria nunca, né? É verdade. Que a gente precisa crer, né?